Gente, a paz do Senhor, como que vocês estão? Como que vocês têm passado esses dias? Bom, eu estou hoje no meu antepenúltimo dia do meu propósito, né, de hijab, de véu. E tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor, ao mesmo tempo que experiências que nos confrontam muito, né? Porque o que mais nos confronta nisso tudo é o preconceito, né, de algumas pessoas, né? Isso acaba machucando bastante a gente, mas enfim, seguimos firme adiante, avante, né, olhando para o alvo que é Jesus. Hoje eu quero falar de um tema muito importante que é batalha espiritual, ou seja, ataques espirituais, não é batalha espiritual, mas ataques espirituais. Como saber se eu estou sendo atacado espiritualmente, né? A gente tem uma mania de achar que as coisas, elas não têm importância, né, no mundo espiritual, e tem. O mundo espiritual está totalmente ligado ao mundo carnal, e antes das coisas acontecerem no mundo carnal, elas acontecem no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, ou seja, hoje, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu deitei um pouquinho ali, e aí eu tive uma visão de uma moça. E essa moça, ela tava como se fosse uma enfermeira. E vi uma voz falando assim: os problemas, eles são espirituais. Todo problema, ele é espiritual. Então, ou seja, tudo que nós passamos nessa carne, tudo que nós passamos nessa terra, existe um mundo espiritual do qual nós não vemos, mas que nós precisamos estar preparados para poder a gente lutar. Muitas das vezes a gente perde batalhas, por quê? Porque a gente não sabe como lutar, contra quem nós estamos lutando, e isso acaba nos fazendo perder guerras espirituais. Como que eu posso perder guerras espirituais? Gente, essa semana, foi ontem, eu tive um ataque. Bom, eu amo os meus cachorros, né? Vocês sabem, eu já tive até aqui no próprio canal. A última live que eu fiz, quem for lá ver, a minha cachorra, ela sofreu um ataque. Aquilo foi um ataque, né? Eu tive a confirmação através desse sonho. A gente às vezes fala bem assim: tô tendo um ataque espiritual, e acha que aquilo é uma mera brincadeira, uma coisa que não tem tão de importância. Mas é muito importante a gente entender isso, né? Na última live que eu fiz, a minha cachorra quase morreu. E aí o que aconteceu? Ontem eu tava no telefone com a minha mãe quando a gente chegar da faculdade, e a minha cachorra, ela teve um problema respiratório. Não era a mesma cachorra, era outra, era mais novinha. E ela teve esse problema respiratório, e eu peguei ela e falei: tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Ajoelhei, pedi a Deus, orei, e ela ficou bem. De uma hora para outra ela ficou bem. Aquilo foi, aí hoje eu tive o sonho, né, no caso a visão, e eu vi a enfermeira com um negocinho de respiração, e eu ouvi essa voz: todo problema é espiritual. Então, ou seja, me confirmando que aquilo que eu tinha passado ontem com ela era espiritual. Às vezes, gente, tem pessoas que estão com problema de saúde, tem pessoas que estão enfrentando doenças, estão enfrentando doenças psicológicas, doenças emocionais, doenças físicas, porque elas estão sofrendo ataques espirituais, porque aquilo no mundo espiritual, o inimigo, ele tem tramado contra a vida da pessoa. Você já viu essas pessoas que ficam, no caso ali de cama, né, no leito e tal, e de repente aí os médicos dizem: olha, não tem mais jeito para elas e tudo mais. E de repente, através de uma oração, através de uma corrente de oração, aquela pessoa, as pessoas oram por ela e ela começa a voltar a viver. Isso acontece muito, porque isso é algo espiritual. A Bíblia, ela diz que nós devemos estar preparados para esses ataques. Então, ou seja, aonde que fala isso, né? Onde na Bíblia está dizendo isso? Peraí, vamos achar aqui os versículos, né? Pra gente acompanhar na palavra do Senhor. Revestir de toda a armadura. Efésios 6:11 vai falar sobre isso. Efésios 6:11.
Vamos lá. Para a gente aprender um pouquinho, né, da palavra do Senhor. E eu compartilhando essa experiência com vocês também, porque às vezes a gente acha que é algo normal, que é uma doença, que é... Não, irmãos, a gente tem que saber que a gente está numa guerra, e nessa guerra existem as batalhas espirituais, das quais nós precisamos saber como lutar e contra quem lutar, né? Então, ou seja, Deus, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá armadura, Ele nos dá força através da sua palavra, né? Deixa eu achar aqui, Efésios 6, Efésios 6, 11, vamos achar aqui, ó, Efésios 6, 11. A batalha contra o mal. E finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do teu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, fica firmes, porquanto estáis firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés de preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu quero te dizer, às vezes essa dor que você está sentindo, às vezes essas pontadas que você está sentindo, às vezes esse cansaço físico, essa preguiça que você está sentindo, isso pode ser um ataque espiritual, tá? Isso pode ser um dardo inflamado do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Então, aqui, né, Paulo está falando a respeito das armaduras contra o mal. Nós devemos estar revestidos através da palavra, através da oração, através da consagração, através do jejum. Dani, tenho anos que eu sofro com uma dor que não passa. Então, se predispõe a fazer um propósito para que Deus possa quebrar essa maldição. Eu quero aproveitar nessa noite, eu quero orar pela vida de pessoas que estão doentes, pela vida de pessoas que estão com algum problema, seja ele espiritual, seja ele porque ele é espiritual. O seu problema, antes de ser aqui nessa terra, ele já é lá no mundo espiritual. Então, seja o seu problema sentimental, o seu problema emocional, o seu problema físico, seu problema de saúde, não sei, eu quero orar pela tua vida para que Deus possa te dar vitória, amém? Senhor amado Deus querido, eu quero apresentar a minha vida, Pai, diante do teu altar, pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas, apresentar a vida dessa pessoa que me acompanha aqui neste canal. Senhor, assim como o Senhor me revelou isso, Pai, que todos os problemas que nós temos nessa terra são espirituais, eu te peço, Deus amado, Deus querido, nos dê estratégia para lutar contra essas potestades, contra, meu Deus, essas setas malignas, contra esses dardos inflamados. Senhor, tira toda a dor, meu Deus, dessa pessoa. Senhor, cura esta alma, cura essa ferida, cura, meu Deus, este corpo, Pai, que se padece em cima de uma cama. Esse corpo, Pai amado, essa coluna que sente dores, essas pernas, Pai amado, Pai querido, que estão, meu Deus amado, fracas, que não conseguem já caminhar da mesma maneira, eu te peço, Pai amado, Pai querido, entra curando e libertando esta vida, este ser, esta pessoa, essa família, este lar. Quebra toda a maldição e dá vitória a teus filhos, dá vitória a teus ungidos, aos teus eleitos, Pai. Senhor, nos santifica cada dia na tua presença, Pai. Nos ajuda a viver as tuas promessas e os teus propósitos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga amém aí também na sua casa, se você recebe essa oração. E é isso, gente. Eu vim compartilhar essa experiência. Todas as coisas que nós passamos são, sim, espirituais.
né? Então, se você está sofrendo, ou seja um desânimo, seja uma fraqueza, seja uma dor, seja um momento de portas fechadas, busque de Deus para saber, né, contra o que você está lutando, para que Deus te dê estratégia para lutar contra isso, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz, Deus abençoe.